Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade e bem-vindos à terceira edição da Denso. Iniciamos hoje com chave de ouro, claro, a programação paralela com 3 municípios, quem eu agradeço desde já toda a colaboração, nomeadamente a este primeiro município a apresentar aqui a sua proposta para a programação paralela, Figueira da Foz. A Figueira da Foz está aqui hoje representada, e eu agradeço também a presença da doutora Elsa Varinho, que é do Departamento de Biblioteca e Arquivo, isso bem? Sim. Da Figueira da Foz, e a quem eu vou solicitar o favor de apresentar os nossos 3 convidados, que vão fazer com certeza 3 apresentações brilhantes e interessantes. Portanto, obrigada por terem vindo, eu acho que vão gostar de terem vindo. Muito obrigada, doutora Cristina Faria. Antes de mais dizer que, obviamente, para a Figueira da Foz é uma honra estar nesta terceira edição. Queremos agradecer, antes de mais, o convite que nos foi feito e, de facto, tivemos o cuidado de trazer um tema que também abordasse a questão da terra, das nossas terras. Nós somos uma terra litoral, principalmente, e trazermos ao presente o passado, ou seja, hoje o que nós vamos aqui, a atividade que vos propomos é pensarmos como é que o património imagético é uma reserva para o conhecimento, ou como é que a partir dele nós podemos construir conhecimento. Portanto, deixe-me só dizer uma coisa. Muito bem, no seguimento daquilo que a própria Figueira da Foz apresenta na exposição, que são fotografias, mas aí tem que vir cá, que não é ao longe que se vêem as fotografias. E são belíssimas fotografias, muito obrigada também. São fotografias que têm também ligação ao tema, e já vão perceber porquê, ao tema que os nossos 3 colegas técnicos superiores da Câmara Municipal da Figueira da Foz vão abordar. Portanto, o nosso tema principal é o património imagético e a construção do conhecimento, o Arquivo Fotográfico Municipal da Figueira da Foz. A apresentação vai começar com a doutora Ana Domingues, técnica superior da Divisão de Biblioteca e Arquivos, que desenvolve o seu trabalho no quartel da imagem, arquivo fotográfico. Segue-se depois a apresentação do Dr. Carlos Batista, que pertence à Divisão de Museu, Património e Núcleos, e termina com a intervenção do Dr. Marco Penajoia, que também pertence, também técnico superior, os 3, com certeza, e que também pertence à Divisão de Museu, Património e Núcleos. Muito obrigada. A palavra é vossa. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, obrigado à organização pelo convite. Como a mim iniciar esta apresentação do Arquivo Fotográfico Municipal da Figueira da Foz e trazer-vos um bocadinho do que é o arquivo da Figueira da Foz. Atrevo-me a começar esta apresentação com uma frase do Jacques Le Goff, quando ele diz no seu trabalho História e Memória: o trabalho dos arquivos é uma forma de luta contra o esquecimento. E, na verdade, é isso que fazemos todos os dias no nosso arquivo fotográfico, e não só no fotográfico, mas também no histórico e no geral. Nós somos um arquivo municipal com estas três vertentes, e todos os dias, de facto, lutamos contra o esquecimento quando recolhemos a documentação, quando a digitalizamos, quando a acondicionamos e quando a disponibilizamos ao público. A nossa missão principal é a disponibilização. Porque se estiverem fechados no nosso arquivo não tem qualquer valor, não é? Nós temos que dar a conhecer à comunidade o nosso património. Lutamos todos os dias contra este esquecimento, tendo sempre como objetivo esta premissa: disponibilizar o nosso material e as nossas imagens que temos à nossa guarda. Porque só assim, e entendemos que só com a partilha é que podemos gerar um sentimento de proximidade com a comunidade, um sentimento de pertença. E nós notamos isso porque hoje estamos no quartel da imagem,
Quem não conhece o quartel da imagem frente à Igreja São Julião, nós estamos no antigo quartel dos bombeiros da Figueira da Foz, temos um espaço novo, porque mudámos em 2021 para o quartel da imagem, e temos a sorte de ter dois espaços positivos, onde temos exposições e temos também uma sala de consulta. E eu acho não, tenho a certeza, que a preservação está muito ligada e começa na memória dos afetos, na ligação que a comunidade tem. Aqui está um bocadinho de calor, peço desculpa, só tirar aqui. Que a comunidade tem às nossas fotografias, e começa quando entra no nosso quartel, quando vai à sala de consulta e começa a pesquisar fotografias da Figueira da Foz, porque nós temos investigadores, temos um utilizador comum que quer uma fotografia para colocar na sala de lembrança da praia da Figueira da Foz. E, sobretudo, quando chegam às nossas exposições, é que nós notamos este sentimento de pertença. Nós temos duas, uma dedicada ao cinema, porque a Figueira da Foz, desde finais do século XIX, é um ponto de referência também em termos de história do cinema, da projeção fílmica. Nós temos esta exposição que evoca o Parque Cine, o antigo cinematógrafo. Temos várias fotografias nesta exposição, as pessoas reconhecem o espaço, mas é sobretudo na exposição do Manuel Santos, do fotógrafo que trouxemos a esta mostra, onde há esta identificação, onde há esta afetividade com as nossas fotografias. Porque muitas das vezes as pessoas chegam à nossa exposição e reconhecem que está ali a minha avó, por exemplo, como já nos aconteceu até num post do Facebook. Esta é a minha mãe, de uma fotografia que postámos no Facebook das peixeiras, ali na zona do Jardim, na Praia da Sardinha, e é assim que se vai construindo esta ligação fotografia, arquivo fotográfico com a comunidade. Esta é uma imagem do século XIX, faz parte, está na nossa base. Eu trouxe-a por dois motivos. É uma das imagens possíveis que às vezes nos pedem para levar para casa. Aqui é a memória afetiva, mas também é documento histórico. É um documento imagético histórico. E eu trouxe esta porque esta é utilizada pelo Carlos no seu artigo sobre o Observatório da Figueira da Foz, e é esta ligação que eu gostava de vos mostrar, que para algumas pessoas é afeto, para outras é documento histórico, que é preciso trabalhar para compreender a evolução da nossa cidade. Bem como esta que é magnífica, é do espólio da Casa Havanesa, dos anos 30, é a prova de saltos artísticos de 1937. E nós tínhamos esta fotografia numa sala, e durante um evento há uma senhora que nos diz: é o meu avô. É o meu avô que está a dar este salto fantástico. Fantástico, a senhora levou a fotografia, mas esta fotografia também é utilizada pelo Marco Penajóia no seu livro do Porto e da Barra da Figueira, para contextualizar, para falar sobre o Porto e a Barra da Figueira, que ele irá falar. Mas queria-vos mostrar esta dualidade, esta polaridade do arquivo fotográfico, memória afetiva e documento histórico. O arquivo histórico surge em 2001, começa na Biblioteca Municipal. Eu não vou alongar muito por esta parte se calhar um bocadinho mais chata. O arquivo fotográfico surge em 2001 porque existia já uma necessidade de tratar, de cuidar de um património que foi sendo recolhido na Biblioteca Municipal através de vários legados feitos à biblioteca e à nossa sala figueirense, à nossa sala de fundo local. Ele surge em 2001, em 2003 temos uma sala aberta ao público, ainda estávamos no edifício da Biblioteca e Museu Municipais, e atualmente, em termos de imagens, temos cerca de, feitas as contas, esta semana, perto de 500 mil imagens. Estamos a falar de espécies fotográficas já digitalizadas, de doações já digitalizadas, mas também as nadodigitais, porque o município recolhe e fotografa todos os eventos que existem na Figueira da Foz e toda a cidade.
Ou seja, já temos um número considerável de imagens, não todas disponibilizadas, infelizmente, porque também não conseguimos colocar de imediato disponibilizar estas imagens, mas já temos cerca de 500 mil imagens. Para chegarmos a esta disponibilização e para haver esta partilha, é necessário todo um processo de triagem até chegarmos à disponibilização. Trouxe algumas imagens, estas tratam-se do fundo da Casa Havanesa, quando estávamos a triar as espécies fotográficas e tivemos que abater algumas das espécies porque já estavam muito deterioradas. Neste caso estamos a falar de nitratos de celulose que tivemos que os segregar para não estar a contaminar outras espécies. Este é um dos exemplos da segregação das espécies fotográficas. Temos que as digitalizar, neste caso é um negativo em vidro também, este ainda da Casa Havanesa, para depois colocarmos na nossa plataforma que usamos, o Xarc Web para quem está para fora, o acondicionamento e tratamos o arquivo fotográfico. Tem todas estas espécies fotográficas desde finais do século XIX até às nadodigitais atuais. Ou seja, a nossa baliza, o nosso espectro cronológico vai de cerca de 1869, 1870 até aos dias de hoje. O nosso arquivo é um fundo, nós lhe chamamos o fundo, está dividido em várias coleções. A principal, a mais antiga, a coleção antiga do município, onde temos a junção de vários legados de várias doações feitas à Biblioteca Municipal, a coleção Casa Havanesa, que é das maiores que temos, da centenária Casa Havanesa, a coleção Manuel Santos, que trouxemos hoje a esta mostra 2 exemplares, Cartofilia, Mesquita de Figueiredo. Não nos vamos deter, como é óbvio, aqui sobre todas estas coleções. Queria-vos só mostrar, lá está, e criar este sentimento de pertença também convosco, algumas imagens do nosso fundo. Esta é a parte da catalogação e da indexação da imagem que nós trabalhamos todos os dias para que estejam cá fora. É a árvore onde está o nosso fundo com as nossas coleções. Ela está disponível em forma de Xarc Web no site do município, na zona do arquivo municipal, onde podem pesquisar livremente as nossas imagens. Temos alguns destaques, neste caso está em destaque a coleção de Manuel Santos. E só para ter uma ideia de como é composta o nosso fundo, a coleção antiga do município é composta sobretudo por provas em papel, por postais, e temos a sorte de ter algumas fotografias de Carlos Relvas, que trouxemos aqui três exemplares. Ainda da coleção antiga, o Teatro Príncipe Dom Carlos, uma imagem de 1874 e uma dos anos 30 do célebre Pátio das Galinhas do Casino Peninsular, também fazem parte da nossa coleção. Mas é sobretudo a Casa Havanesa que tem um grande espólio, são cerca de quase 19 mil espécies fotográficas que temos tratado ao longo destes anos, desde 2008, depois de fechar a centenária casa em 2007. E a Casa Havanesa, isto é só um quadro das nossas existências, quase 19 mil espécies que o arquivo tem, nitratos, vidro, papel, os nossos nitratos congelados, porque para não entrar em autocombustão. E a Casa Havanesa é um dos maiores espólios. Esta é uma imagem, uma fotografia de 1914 da Casa Havanesa ainda na praça, nós chamamos na Figueira a Praça dos Táxis ou a Praça 8 de Maio, porque ela abre aqui neste espaço em 1885. Depois, no verão de 1904, abre uma filial no Bairro Novo, ainda não é neste exato sítio, é ao lado do Casino Europa. Abre aqui a sua filial. Aqui são estas duas imagens para vos mostrar o interior e os técnicos. Não sabemos quem são estes dois técnicos. Não sei se será o Artur Santos, que trabalhava para a Casa Havanesa. Penso que não. Mas estão a fazer aqui o tratamento da imagem na cave da Casa Havanesa. Estes são dois nitratos, estas duas imagens.
E a Casa Havanesa, para além da diversidade de espécies fotográficas, o que o José dos Santos Alves, sobretudo o principal fotógrafo da casa, imortaliza nos vidros e na película, é Figueira da Foz nas mais variadas vertentes. Aqui trouxe uma dos anos 30 da nossa ponte, a Ponte Velha, que é depois... deixa de... como é que se diz? Deixa de... é desmontada, estava a faltar a palavra, desmantelada em 1982, começa a ser desmantelada quando é inaugurada a Ponte Nova, né? E trouxe-vos esta imagem da nossa Ponte Velha, uma visão sobre a praça, tal praça dos táxis, a Praça 8 de Maio, onde a tal Havanesa surgiu, uma imagem de 1939, do verão de 39, e é possível fazer um percurso pela cidade através de todas estas imagens. É um estudo precioso para a história local. Ainda a zona da Doca, o Cais da Sardinha, a Praia da Sardinha em dezembro de 1955, a Piscina Praia, depois da sua abertura em 1953. É uma foto belíssima, esta da Casa Havanesa. Manuel Santos também fotografa muito esta piscina. Eu não sei se me estou a alongar, mas uma vista não é aérea, mas é tirada da Casa das Conchas, da Esplanada. Esta foto também dos anos 50 sobre o Forte Santa Catarina. A praia, é possível fazer um estudo. Quem é que frequentava a praia da Figueira da Foz? Aqui temos uma família com algumas posses, não é? É visível. Esta fotografia, se não me engano, é do São João. É do São João de 1915, 20, mas conseguimos ver a diferença de quem frequentava a praia da Figueira da Foz, quem vai a banhos. É possível fazer esse estudo sociológico. Ainda uma foto das minhas preferidas, esta sim é do São João 1915, vem escrita na Casa Havanesa como banhistas de Alforjes, que era na altura a designação que dava, pronto, mas era assim que ela vem com o título no envelope como banhistas de Alforjes. E lá está. O arquivo fotográfico e estas fotografias criam esta afetividade, né? Com a cidade, com estes costumes. Na Casa Havanesa, para além de fotografar a cidade, era muito comum a fotografia de estúdio. E este é um exemplo de uma fotografia onde as crianças iam tirar a fotografia à Casa Havanesa. Eu trouxe esta, e perdoem-me ter trazido esta, porque é a minha avó, que eu descobri no fundo da Casa Havanesa, e com cerca de 7 anos. É uma fotografia dos anos 30 da Casa Havanesa. O que nos traz aqui hoje, com muito orgulho, é o Manuel Santos. Esta é uma foto tirada no Brasil nos anos 30. Tem aqui uma das câmaras que está em exposição no quartel da imagem, em cima, eu aqui a apontar para o computador, que está aqui no Brasil, e achamos que ele começa este gosto pela fotografia no Brasil. E Manuel Santos é contratado, entre aspas, pela Comissão Municipal de Turismo para promover a cidade, para promover a Figueira da Foz, cá dentro, lá fora, para o nosso público espanhol. E ele não está em casa comercial, fotografa, revela as suas fotografias na Fotolis, mas também na Casa Havanesa, e deixa-nos um espólio de cerca de 4.000 negativos, não só negativos em vidro, mas no total cerca de 4.000 espécies fotográficas. Estas são as duas que estão lá em cima em exposição. Já estou aqui a desvendar, não é? O que é que está lá em cima. São duas imagens do que de facto identifica a Figueira da Foz. Quando se fala em Figueira da Foz, é a praia, é o lazer, é a diversão, é o que está lá em cima, de facto. Temos aqui a ginástica ou a acrobacia na praia, também como ele indica, e o acesso à esplanada António Silva Guimarães. Mas o que eu vos queria dizer é que o Manuel Santos não é só praia, não é só a figueira turística. Ele fotografou agentes do concelho, do mercado. Ele fotografou as senhoras que empalhavam os garrafões na fábrica da vidreira,
Esta também, um grupo folclórico, fotografou muito as peixeiras na Praia de Buarcos, o mercado, uma foto de uma vendeira de fruta nos anos 40, as vendedeiras de pão em frente ao mercado e de broa, e as vendedeiras de broa e de pão. Também a nossa indústria, este é o complexo industrial do Cabo Mondego, uma foto belíssima, apesar de... Pronto. Esta é a piscina, que não sei se que nem toda a gente às vezes conhece, é a piscina do Casinho Peninsular. O Casinho Peninsular tinha uma piscina, penso que era apelidada de Tanque dos Golfinhos, já não sei muito bem, mas era o Tanque dos Golfinhos. É para verem como é importante o reconhecimento e quando nos surgem estas imagens que não conhecíamos, é um acrescento, não é? À construção da nossa história local. Uma foto magnífica, achamos também, não é? De venda de brinquedos de criança feitos em chapas encada, os barcos, os regadores, os baldes. Neste caso é na Esplanada, que está esta banca de venda de recordações da Figueira, de brinquedos para crianças, que também costumava estar no acesso à praia. E Manuel Santos é isto tudo. Trago-vos uma das fotos também que consta da nossa exposição, que convido a visitar no Quartel da Imagem. É uma foto a que Manuel Santos deu o nome de espumante natural, quando as ondas batem aqui no Forte de Santa Catarina. Esta zona agora, como sabem, está completamente modificada, nem o mirante já existe do Forte de Santa Catarina, ela é dos anos 30, quando o Manuel Santos trabalhava muito para a Comissão Municipal de Turismo, durante os anos 30, 39, até os anos 40, e participou também em concursos de fotografia. Não me alongando mais, para dar a palavra depois ao Carlos, que vai falar numa outra, e ao Marco, que vão falar na outra vertente da fotografia. Aqui gostava de reiterar mais uma vez e de vos deixar com a fotografia como memória afetiva, e deixo com esta imagem também da nossa exposição do Manuel Santos. É uma menina porque nós conseguimos ver um brinco que ela tem aproximando. É uma menina com um cachorro ou uma cachorra na cesta. Será no mercado, porque parece ali a sapata de um dos pilares do mercado. Nos anos 30, 40, esta fotografia, e trago-vos esta fotografia porque é uma das fotos quando alguém chega à nossa exposição, onde se dirige de imediato a esta menina na cesta com o pão. O espólio fotográfico, como eu estava a dizer, é mais do que imagens, mas é também, sobretudo, património documental, preciosíssimo para o estudo da nossa história. Nesse seguimento, passo a palavra ao Carlos e é um case study com o seu observatório. Muito obrigada por este bocadinho. Sim. O termo banhistas de Alforge, sim, aparece no livro do Ramalho Orquidão, As Praias de Portugal. Sim. Eu não sei se foi ele que isso eu já não me lembro. Não sei se foi ele que o criou. Ou se apenas o utilizou relativamente a isso. Não sabemos. Existe muito, e na Figueira da Foz existe muito esta conotação, que nós vamos deixando de a usar, como é óbvio, mas está muito presente na história da Figueira da Foz, nesta distinção do banhista que vem em junho ou julho e que fica até setembro, outubro, e do que vem em outubro depois das vindimas, que é apelidado o banhista de Alforge, com menos, mas... É usado nos jornais de lá, ainda nos anos 80. É muito usado, até há bem pouco tempo, sim. Ainda na tradição oral. Não é? Sim. É ligado a essa empresa. Queres passar aqui? Não, fitou bem deste. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Carlos. Hoje vou tentar pegar no trabalho que eu fiz, num artigo que foi publicado no final do ano passado, e tentar demonstrar como é que a fotografia pode ser também fonte primária, ou seja, pode ser o pontapé de início para um trabalho de investigação.
regra geral, nós, ou a maior parte das vezes, pegamos em outras fontes escritas, para dar início a um trabalho de investigação e vamos à procura das fontes imagéticas, não é? Este trabalho foi precisamente o contrário. Peguei numa fotografia e fiz, vou-lhe chamar engenharia inversa, até chegar ao máximo de informação que consegui sobre o observatório. Pronto, isto é o livro coletâneo onde foi publicado. É uma publicação da Universidade Nova de Lisboa, está disponível online e pronto, foi realizado por mim, pela doutora Elizabeth Pereira, do Instituto de História Contemporânea, e pela professora doutora Maria de Fátima Nunes, que é uma grande especialista em questões de história da ciência, principalmente na questão da meteorologia. Eu valimo um bocadinho dela também nas questões da história da meteorologia. Pronto, eu vou começar pela fotografia, que assim é mais fácil, sem grandes rodeios. Esta era a fotografia que era conhecida de todos nós, era uma fotografia que estava no espólio do Museu Municipal de Santos Rocha, mas que também existiam cópias no arquivo fotográfico, e toda a gente dizia, a fotografia é do observatório, a fotografia do observatório, mas ninguém conhecia muito bem, ninguém sabia muito bem a história do observatório, ninguém conhecia referências, não existia nada escrito. Nas monografias locais não há referência, e também na bibliografia especializada. Quando eu quero dizer bibliografia especializada, teses de doutoramento sobre observatórios meteorológicos, sobre toda esta dinâmica, principalmente ali da metade do século XIX para a frente, a grande dinâmica europeia em volta da meteorologia e da importância da ciência, ou seja, a ciência como ajudante de todas as outras, ou seja, a agricultura, a navegação, pronto, todos os países europeus estavam a investir nas recolhas meteorológicas e no avanço da meteorologia nesse sentido. Pronto. E esta era a fotografia que existia. Entretanto, continuámos à procura e tal, e não existia realmente nada escrito sobre o observatório. Então pegámos como base teórica um texto de Stephen Chapman de 2016, A Ciência Invisível, que fala um bocadinho da ciência que anda à volta dos grandes centros, digamos assim, académicos, não é? Apesar deste observatório ser um investimento estatal e da monarquia, é periférico. Okay? E há muita ciência criada na periferia que está esquecida na história da ciência, de uma forma geral, não é? Inclusive os atores que andaram à volta dessas coisas. Pronto. Entretanto, remexendo nas fotografias do arquivo, encontramos, não é? Notamos que existia outra fotografia que mostrava o observatório. E esta é uma fotografia datada do início da década de 70, possivelmente 1873, mas não vamos entrar aqui em grandes precisismos, porque a ideia é demonstrar a fotografia como fonte primária para a construção de ciência. Pronto, era uma fotografia que... Bem, peço desculpa, que... Isto agora é um pormenor da fotografia, que mostrava o observatório também. Isto é, para vocês perceberem, ali ao fundo, no centro, tem o Forte Santa Catarina, ainda com o lanterninho antigo, e a Foz do Rio Mondego e o observatório naquele lugar. Pronto. E isto eram as duas fontes fotográficas que existiam. Vão existir mais, mas estas eram as duas que... Então, a partir daqui, começámos a tentar procurar as outras fontes. Procurei nos jornais locais, procurei nas fontes normais e não existia também grande coisa. Procurei dentro dos nossos arquivos do urbanismo, também não existia nada. E fazia sentido não existir porque é um investimento central, do governo central estatal. Então, no município não existiam plantas do edifício, não existia grandes referências sobre o edifício. Mas pronto, depois valimo dos diários do governo, que tem muita informação, e a Figueira é uma cidade portuária e todas as grandes notícias da Figueira saíam no diário do governo, porque era uma cidade, era um porto importante. O Marco pode falar disso com muito mais propriedade que eu sobre o porto.
Mas pronto, mas temos uma notícia interessante, que é a primeira notícia, que é em 1864 o diretor das Obras Públicas de Coimbra é incumbido de mandar construir uma barraca na Vila da Figueira para o início destas medições meteorológicas. Pronto, depois há aqui um bocadinho um historial um bocado complexo para perceber quando é que ele está mesmo erigido, não está, porque depois, apesar de existirem já no final de 64 as primeiras leituras do Observatório, no início de 65 o correspondente do Comércio do Porto diz que a barraca ainda não está em construção, que ainda não está totalmente, então pensámos que as primeiras recolhas de dados meteorológicos na Figueira foram feitas possivelmente num barracão das obras do Porto, que existia, ou numa casa de alguém, ali próximo. Pronto. É certo que os aparelhos estavam, no final de 64, já estariam na Figueira da Foz. Pronto. Esta é a personagem que está à volta da implementação deste observatório, como outros. Pronto. É o Fradesso da Silveira, que era o diretor do Observatório de Dom Luís em Lisboa, era o chefe de todos, digamos assim, da rede de observatórios nacional, e temos aqui no relatório anual de 65 a referência ao Observatório da Figueira da Foz, uma das poucas. Pronto. Este observatório durou mais ou menos 10 anos, grosso modo, e só sai num relatório do Governo Central, e é neste de 65. Pronto. Depois fui à busca. Notem que eu comecei na fotografia, okay? Já fui aos jornais, e eu estou a falar que é para perceberem os caminhos, e é que uma fotografia pode ser o mote. Depois fui às cartografias mais ou menos de altura, para perceber se existia alguma referência, e realmente existia. Em 71 temos uma referência ao observatório neste mapa, do mapa da Vila da Figueira. Eu fiz ali um zoomzinho, mas conseguem ver ali a zona. E depois, em 73, ele aqui não aparece, apesar de ainda existir, ele não aparece aqui. Mas porquê é que eu coloquei aqui este mapa? Que eu acho que é importante, porque demonstra que aquele terreno não era camarário, e era do Ministério das Obras Públicas, ok? Tem MOP, Ministério das Obras Públicas. Ele não está lá, não aparece lá, e eu penso que não aparece lá porque já estaria mais ou menos em projeto o final dele, para o que seria o final dele. Então ele não aparece desenhado. Possivelmente já estava naquela fase, ok, vamos fazer aqui este mapa, mas já temos o plano para outra coisa aqui. Okay? Às vezes as coisas decidem-se antes. Pronto, outra grande fonte é o livro do Porto da Figueira da Foz, do Floreiro, um grande engenheiro conhecido de Coimbra e conhecido da história da engenharia, e o Marco vai falar dele de certeza, onde conseguimos até perceber com rigor as horas das recolhas das medições. Eu penso que os primeiros 4 anos de existência deste observatório é o Adolfo que está, apesar de estar, ainda não é o diretor, está a substituir outro diretor. Ele é o que está à frente do observatório e das obras também, não é? E aqui têm algumas das medições desses 4 anos, todas as medições meteorológicas. Outra coisa interessante que eu fiz foi, como vi todos os jornais desde o início até ao final, eu recolhi os dados meteorológicos para quem quiser trabalhá-los a nível de paleoclimática, essas coisas todas. Eu tenho esses dados para poder fornecê-los a alguém. Eu quero-vos dizer que é mais uma coisa que sai de uma investigação que pode ser usada como conhecimento prático e útil, digamos assim. Pronto, era só pegando aqui nesta. Depois há outro mapa engraçado, que é publicado em 1905, pelo Adolfo Loureiro, mas que tem 3 rosas dos ventos que são baseadas nas recolhas deste observatório. Ok? Isto passados 30 anos, quase, 25 anos dele ter sido demolido. Okay? Eu já estou a dizer que ele foi demolido, já estou a estragar a história, mas pronto, é para ser mais curto também.
Outra coisa interessante que eu vi no Diário do Governo era a falha nas leituras. A Figueira da Foz não aparecia porque nas notícias científicas do Diário do Governo não aparecia a Figueira da Foz sempre. E eu fiquei intrigado. Porquê que não sai todos os observatórios e de vez em quando não saio da Figueira da Foz? Então eu pensei que pudesse ter sido por causa do telégrafo. E então fui ao telégrafo. Como é que funcionava o telégrafo? Porque as notícias, para serem diárias, tinham que ser por telégrafo, não é? E então fui investigar. O telégrafo já existia desde 1859, com a ajuda do professor Fernando Mendes, que está aqui a assistir, que me deu muita ajuda em algumas fontes. Eu então fui procurar como é que funcionava o telégrafo. Então fui às cartas telegráficas da época e percebi que o telégrafo na Figueira da Foz não era permanente. Ou seja, possivelmente não funcionaria todos os dias. E isto até 78, já depois do observatório deixar de funcionar. Ainda em 78, já com o sistema Morse, o sistema mais avançado, o sistema não era permanente. Significa, não sei como é que funcionaria, não consegui lá chegar, mas especialmente havia transmissão de 2 em 2 dias, ou dia sim, dia não, ou conforme houvesse um técnico. Pronto. Outra coisa que eu gostava de ter chegado e consegui foi aos instrumentos científicos que o observatório, como é que funcionava, o que é que tinham lá, que dados é que recolhiam. E através do relatório do Observatório de Dom Luís também consegui perceber os instrumentos todos. Pronto, tem aqui uma carrada deles, não vou falar deles no artigo, podem ler no artigo, que eu explico isto melhor no artigo. Consegui chegar, porque isto também é importante para a história da ciência. Eu sou muito interessado pela história da ciência, as comunicações, que produtos é que chegavam a Portugal, quais eram os vendedores, quem eram as empresas que produziam esses utensílios científicos. E tudo isso consegui lá chegar. Podem ler, eu vou tentar ser mais curto, se calhar não estou a ser muito bom. Pronto, mas entretanto, depois de eu submeter o artigo para revisão e para a publicação, aparece uma fotografia fantástica numa coleção privada. O professor Rui Fonseca comprou-me, que é também um estudioso da história da fotografia da Figueira, comprou uma coleção maravilhosa de fotografias onde temos este registro fantástico do observatório. E uma vez mais consegui comprovar mais informação com esta fotografia que já tinha escrito no artigo e que me baseei nas fontes históricas, que era, pelo menos, 2 utensílios que eu conseguia ver na fotografia: o anemómetro de Robinson e o odómetro de Babinet, que estão na lista do relatório. E então, mais uma vez, a fotografia com prova de várias fontes. E fiquei muito contente com esta fotografia. Foi uma pena ter aparecido, sei lá, 2 meses antes. Apareceu depois, mas pronto. Porque algumas coisas que eu escrevo no artigo são um bocado ilações. Por exemplo, a altura do observatório. Eu coloco esse tipo de informação. Mas eu calculo a altura do observatório mediante a altura da pessoa que está na fotografia do início. Fiz uma por estimativa e aproximação. A primeira fotografia que tínhamos acesso não tem grande rigor, mas eu consegui perceber que era de madeira. Aliás, eu e o professor até chegámos a discutir: será que madeira não é madeira? E eu disse: não, tem que ser de madeira, porque é um barracão, é uma barraca, é uma coisa... A própria palavra barracão já é depreciativa do tipo de construção, porque se nós compararmos este observatório com os observatórios existentes, por exemplo, o de Coimbra e o de Lisboa, isto é um barracão. Okay? Os outros observatórios eram estruturas imponentes, de pétreas, construção de alvenaria fina, não nada como este barracão, que eu acho muito mais bonito, atenção. Mas pronto, estou-me a adiantar. Está quase. Esta fotografia trouxe-me ainda a pensar ainda mais e foi fantástica, acho eu. Atenção que esta que vou dizer agora é uma ilação e pode não ser verdade. Esta parte de cima, nesta fotografia, está completamente tapada, forrada com um pano ou algo do género. O autor destas fotografias, irmão de Adolfo Loureiro e também ele condutor das obras, Francisco Carlos Ferreira Loureiro, e também chegou a ser condutor das obras do Porto, era um fotógrafo exímio, ou um dos grandes fotógrafos que fotografou a Figueira. E dada
a data desta fotografia, estamos a falar de colódio úmido ou colódio seco. As chapas de gelatina aparecem um bocadinho depois. Um bocadinho depois. Então ele precisaria, possivelmente, de um sítio escuro para andar com as chapas de um lado para o outro. Pronto, eu estou a falar isto porque eu tenho essa prática e sei como funciona o processo e sei que chama-se colódio úmido porque tem que ser, a fotografia tem que ser tirada enquanto a chapa está úmida. Pronto, esse é um princípio muito básico. E os sítios onde ele tira as fotografias estão mais ou menos a uma corrida deste observatório. Uma corrida. As fotografias que estão em frente ao forte, que a gente conhece, as que estão no cais, as que estão nessa zona toda, estão a uma corrida deste sítio. O que significa que ele podia sensibilizar a placa de vidro, colocá-la no porta-chapas, correr até o sítio onde já fez o enquadramento, colocar o porta-chapas, fazer a fotografia, voltar ao observatório e revelar. Okay? Esta é a explicação que eu acho que é provável para aquela cúpula estar fechada com um pano preto. Há outra que eu não acho tão provável, que é a existência de um barógrafo psicógrafo que tem uma técnica fotográfica e que fazia parte de alguns observatórios. Há uma exposição, ou seja, há um registro que é feito por uma base fotográfica com nitrato de prata e depois revelado como se fosse uma fotografia. Mas é um instrumento muito grande que requer um técnico especializado e que trabalhe o dia quase todo nisto. Okay? É preciso sensibilizar papel em sal, em água com sal, sensibilizá-lo em nitrato de prata, ou seja, um processo demorado e complicado. Por isso eu penso que é mais a outra hipótese. Pronto, eu vou tentar ser mais rápido. Pronto, conseguimos também chegar a um dos funcionários do Observatório, este senhor José Dias Guilhermino, através dos requerimentos da Câmara Municipal da Figueira da Foz e também pelo Arquivo Histórico da Secretaria-Geral da Economia. E pronto, e ele termina. Ele deixa, eu vou tentar ser rápido para chegar para 15 minutos. Pronto, eu quero só, aqui é fácil, nós sabemos o porquê que ele deixa de existir. Porque é dada uma concessão à empresa do Cabo Mondego para a construção de uma linha, do chamado da linha do Americano. E não é logo que ele deixa de desaparecer, porque a linha do Americano em si, a linha em si não afeta esta zona do observatório, mas as construções que vêm passado algum tempo, ou seja, a evolução da estação, cavalariças, toda uma área técnica faz com que é preciso que ele deixe de existir. E pronto. E por isso é que eu coloco esta fotografia. Esta fotografia é do mesmo fotógrafo da primeira. E eu penso que é uma fase intermédia em que já temos linha do Americano e ainda temos observatório. Eu vou explicar porquê. O tamanho do negativo é o mesmo, o cartão é o mesmo, a época da fotografia é mais ou menos a mesma. Eu tenho quase a certeza, se não é no mesmo dia, é na mesma semana, ou nas mesmas 2 semanas. Ou seja, entre a primeira e esta já temos o primeiro passo para o desaparecimento do observatório. Eu não sei se conseguiram seguir aqui o meu pensamento. E pronto, e acabo com este pedido do Floreiro, ainda no livro de 1905, não temos um observatório a trabalhar, e ele pede encarecidamente que seja montado, porque acha que é super importante. Se for semafórico, ainda mais importante é. Fala que instalou também um sistema marégrafo, sistema Collin, que eu nunca o descobri em fonte nenhuma, esperemos ainda descobrir esse marégrafo. E pronto, eu escolhi esta fotografia já do tempo da República, não foi ao acaso, porque ali naquele cantinho temos a próxima fase das observações meteorológicas na Figueira da Foz, com aquela barraquinha que tem ali a ver do lado direito. Aquilo é um abrigo de Stevenson, que é uma forma simples para recolher dados meteorológicos. E pronto, aqui tem os meus agradecimentos. Vou agradecer ao professor Fernando, que está aqui também, está presente, por isso eu posso também agradecer pessoalmente. E muito obrigado. Partilhamos o gosto de... Desculpa, Marcos. Desculpa. Sim, eu tiro qualquer coisa. É a minha resposta. Não, é igual. Eu estou a seguir aqui.
Carlos, fica aqui com uma coisa vou sempre rápido, é só Claro. só para dizer o nome do fotógrafo. Sim, peço Que desculpa. para a Figueira é de facto uma revelação, também nós andamos e conseguimos chegar lá, que era o Carlos Carlos Avelar. Avelar, um açoriano, que abriu em Lisboa a fotografia Lisboa e Açores, Sim. e aqueles dois cartões são da, Sim, são da Lisboa e do Açores. Açores. Que eu acho que ainda seria Lisboa Açores, ainda não Carlos Avelar, que vem depois, virá depois. E ele depois está por trás, mas ficou lá na Figueira, construiu um estúdio na Figueira de Raiz, Sim. uma casa de raiz, e a história depois segue. Vamos lá. Eu tinha aqui uma outra pergunta. Esta é com interesse pessoal. Porque disse-me uma vez que, ao mostrar ali o Urbano Montre, que aquela fotografia que é do Carlos Avelar, aquela primeira que mostrou, que já se via nela que já tinha sido arrancado o anemómetro. É isso? É. Tanto o anemómetro como Como o outro que há bocadinho sim. mostrou. Os dois já não, pelo menos aquela fotografia não já não os mostra mais. eu penso que nessa altura deve estar mesmo no final das leituras. Então, aliás, a mim, eu não vou dizer isto de uma forma não científica. Parece quase aquele recolher destas várias fotografias não são só estas duas. Há outras fotografias do Carlos Avelar, ou da Açores de Lisboa e Açores, há um conjunto destes cartões. Parece quase até programático. Ou seja, é o final dali de uma fase. E parece uma encomenda, não é? Vamos tirar ao observatório, vamos tirar à linha vamos tirar ao barracão, vamos tirar... Tem a ver com a vida dele. Porque ele vem dos Açores em 75. Ele deve ter vindo à Figueira. Ele instala-se em Lisboa, abre os Açores, vem à Figueira nesse setembro, outubro e fotografa. Sim. Este conjunto de imagens. Sim. E depois vem, e só volta em 80. Sim. Certo. Bom, já está. Muito obrigada. 20 segundos. Boa tarde a todos. Desde já dar um agradecimento especial a toda a organização por o evento e por toda esta iniciativa. Eu trago-vos aqui também um caso de estudo a partir, sobretudo, dos arquivos históricos e também fotográfico. De facto, foi esta obra do Porto e a Barra da Figueira da Foz que foi, de facto, correr um bocadinho todos os arquivos nacionais para perceber o que é que nós tínhamos sobre a Porto da Figueira da Foz. Tivemos algum tempo, mas não tanto como nós queríamos. Ficou muita coisa de fora. Portanto, é uma obra que dá, de alguma forma, uma abrangência, sobretudo, à cartografia também. Coisas que estavam, de alguma forma, desaparecidas, outras talvez inéditas mesmo, em que foi abordado neste trabalho com o professor Rui Cascão e com a coordenação do professor José Augusto Bernardes e também com a minha colaboração também. Portanto, eu vou dar aqui início, dar um pequeno enquadramento e falar um bocadinho sobre a arqueologia e a identidade da Figueira da Foz, que muitas vezes é esquecida neste âmbito, como todos sabemos, tem esta matriz náutica. Mas tem uma matriz náutica que ainda era mais profunda quando falamos, sobretudo, da Idade do Ferro. Aqui podemos verificar, sobretudo nesta imagem do lado direito deste mapa que vai quase até Coimbra, que tem estas bolinhas vermelhas, que são sítios arqueológicos, todos eles são de matriz da Idade do Ferro e sobretudo Fenícia. Portanto, temos aqui esta qualidade náutica muito presente já neste território do Baixo Mondego e, portanto, que lhe dá toda esta identidade náutica que, de facto, mostra que todo o território do Baixo Mondego, da Foz do Mondego sobretudo, era de facto um dos principais pontos portuários do nosso país. Aqui, eu trago-vos aqui alguns elementos, sobretudo de achados arqueológicos que estão dentro, aqui no mapa do lado esquerdo, estas bolinhas vermelhas mostram alguns elementos identificados, alguns dentro já do rio, outros em margens, que são elementos muito importantes também já no mundo romano. Portanto, esta continuação do povoamento nesta altura com este eixo portuário era muito importante. Desde logo que identificamos fragmentos de ânforas, de dólions, tudo isto, grandes vasos cerâmicos de romanos, e também aqui um almofariz neste ponto mais em baixo, nesta bolinha aqui na zona do Alqueidão, em que um almofariz que mostra, ok, temos aqui um elemento importante para a cozinha romana, mas não é só isso, porque este almofariz é um elemento que é encontrado em território da Figueira da Foz, mas mostra mais que a importância da cozinha romana, porque é um elemento que é construído mesmo no centro do poder em Roma,
com matérias-primas do Rio Tibre, e só existem cerca de 10 no país, e mostra bem a romanização, a profunda romanização que já existia no nosso território. Portanto, estes pontos que são elementos, este almofariz, são sempre encontrados em eixos portuários, em zonas costeiras. Portanto, mostra bem toda esta abrangência portuária da Figueira da Foz, e ele foi estudado também aqui no 3º Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Depois, entrando já dentro da estrutura do livro, trago aqui pequenos exemplos do livro. O livro é muito denso e selecionei aqui alguma matéria. O primeiro subcapítulo intitula-se A Cartografia, os Perigos do Mar e a Linha Defensiva. Portanto, porque a Figueira da Foz foi muito isto, foi também, de facto, ser um povoamento costeiro, e traz aqui todo um conjunto de realidades associadas a estes territórios litorais. Consultámos quase todos os arquivos de grande densidade do país, desde a Torre do Tombo, a Biblioteca da Marinha, aqui, as nossas bibliotecas aqui da Universidade, do Porto, etc. E, portanto, muito manancial que ainda está por descobrir, isto só é só a ponta do véu, e sobretudo os nossos arquivos municipais. Nos nossos arquivos municipais, eu há pouco não falei, e peço desculpa se só voltar aqui, identificámos cartografias que estavam completamente desaparecidas, não estavam catalogadas, e que mostra esta grua que está aqui a ver, que serviu de subcapa ao livro, que é uma grua que está num desenho dos finais do século XIX, assinada por Adolfo Loureiro, como o Carlos já falou, um dos principais engenheiros portuários do país, das colónias, e, portanto, um homem que está, de facto, cerca de 30 anos na Figueira da Foz a fazer um trabalho notável, e que depara-se com, vamos mostrar mais à frente, os problemas que o assolam. E esta grua é muito interessante porque, de facto, é um elemento gráfico fantástico de uma grua do século XIX que está aqui a trabalhar no Molho Sul. Já vamos ver com algum pormenor. Enquadramento cartográfico. Desde finais da Idade Média que estamos num território extremamente importante na navegação até Coimbra. Sabemos isso. Nos finais da Idade Média, o porto até de Montemor Velho seria um dos mais importantes, e fazendo aqui uma escala, imaginem Roma com Óstia, Óstia o grande porto do Império, Montemor o grande porto de Coimbra, o grande porto que traz aqui grandes materiais, exportação, importação, que aparecem já bastante dinâmicos. E depois também a cartografia quinhentista, que também de facto traz-nos aqui grandes marcações também já para a zona de Boarcos, do Mondego. Temos uma outra que, como aconteceu com o Carlos, apareceu já no final e já não foi possível. Tínhamos uma cartografia de 1550, qualquer coisa, que marcava até a zona do Cabedelo. Portanto, temos esta toponímia, podem ver nesta imagem. Havia aqui também, durante muito tempo, o que é que era esta ponte do barco que está aqui marcada? Não sei se conseguem ver aqui, ponte do barco, ponte da barca aqui. Não, é de facto a ponte do barco que traz um grande mistério aqui ao nosso Baixo Mondego, porque a ponte do barco foi de facto o que existiu relativamente à rede de fortificações medievais, porque a ponte do barco transforma-se, ou seja, vão desmontar todo o castelo de Santa Oleia, que está muito próximo daquela zona da Quinta de Foja, e depois vão transformar a ponte do barco. A ponte do barco era um marcador muito importante nesta altura, tanto que nesta cartografia quinhentista ela é marcada. Portanto, de facto, vamos ver a questão das travessias do Mondego, a questão dos eixos portuários e porquê os transportes fluviais. Nesta captação também alguns arquivos internacionais, como o Rijksmuseum, conseguimos trabalhar. Esta foi publicada na revista Biblos no ano passado, em 2024, e mostra também a posição de Boarcos como um ponto-chave nos eixos portuários da Figueira da Foz. Boarcos é, de facto, nesta altura, como é óbvio, o ponto de charneira portuária, portanto, para além do complexo portuário da Foz do Mondego, em que muitas vezes, quando estamos a lidar com os materiais que são exportados, importados, toda aquela dinâmica portuária, muitas vezes aparece Porto de Foz do Mondego. Portanto, a Porto de Foz do Mondego, e depois já era Porto de Boarcos, as alfândegas,
Buarques foi, de facto, até muito tarde, uma das grandes praças portuárias e tinha, de facto, um contexto natural muito próprio. Vamos ver que são os contextos naturais que são os elementos mais importantes para definir um porto. Aliás, ele é um porto muito semelhante ao abrigo de Sines. Portanto, o abrigo natural de Sines tem a mesma tipologia para Buarques. Aliás, há um projeto depois do Baldaco da Silva que mostra que para a zona de Buarques era um bocadinho mais fora deste eixo, que seria, se calhar, o melhor porto para se reconstruir. Depois, mais uma vez, aqui uma evolução cartográfica, desde 1634, com o Pedro Teixeira Albornoz, que faz uma das cartografias mais importantes da Figueira da Foz e da Foz do Mondego. É, de facto, impressionante, pelas salinas, por todo o contexto que traz, até as profundidades, as cotas de profundidade ali colocadas, a construção naval. E depois toda uma evolução da barra da Figueira da Foz, com o Forte de Santa Catarina a ser um elemento fundamental, um marco na paisagem, na navegação e na parte defensiva. Aqui embaixo, pela Biblioteca Nacional do Brasil, temos este eixo de entrada também impressionante, desde a zona do Cabo Mondego à Praça Forte de Buarques e também à entrada da Figueira da Foz. Também é um elemento impressionante. E depois aqui, dando já conta do que de facto, o que é isto do imaginário de um porto. Nós pensamos num porto, tem que ser algo construído, etc. Não, os portos no início eram de facto os abrigos naturais, exatamente como os fenícios fizeram. Eles escolhem Santo Olé porquê? Porque Santo Olé está no interior dos rios e está a servir como um mar Mediterrâneo, portanto, água calma. Não era no Atlântico com um mar revolto, poderiam de facto fazer um porto. E eles usam estes abrigos naturais. E a Figueira da Foz, depois, de facto, vai ter esta hipótese de fixar estes eixos portuários dentro destas reentrâncias que podemos ver nesta cartografia em cima. Todas estas reentrâncias naturais que existiam neste primeiro perímetro urbano da Figueira eram zonas que depois vieram-se a transformar em praças. Atualmente, hoje, onde vocês vão visitar a grande parte das abadias ou as duas grandes praças que nós temos, foram os primeiros eixos portuários. Portanto, para perceberem que, de facto, muitas vezes, nos eixos portuários, o que nós temos é, de facto, as reentrâncias naturais para abrigo natural das embarcações. E como nós agora identificamos muitos elementos muito precários num eixo de Vila Verde, nas obras agora que tivemos de efetuar lá a nível náutico, eram simplesmente estacas colocadas no rio, amarração dos barcos tradicionais. De facto era isso, era um abrigo natural, uma estaca e pronto, e conseguiam abrigar. Outra situação muito importante, a identidade do Forte Santa Catarina. Até há bem pouco tempo pensávamos que era só uma fortificação militar do eixo da Foz do Mondego para a época moderna. Podem ver até um grafito de 1668 que está, quem quiser visitar o Forte Santa Catarina pode ver estes desenhos que estão lá na parede, e desenhos de embarcações. Porquê? Porque é um eixo portuário. O Forte Santa Catarina per si tem o porto à sua frente, tem os barcos a ser atracados à sua frente, e tem outra situação, é que encontramos vestígios romanos na zona do próprio forte. Portanto, teríamos aqui um povoamento muito anterior, e ao que o professor Vasco Mantas também dá de facto essa ideia, que seria um farol para controle náutico também. Portanto, aqui temos também essa questão. Depois, algo muito importante que o professor Cascão define, e não é só para o Baixo Mondego, é de uma forma geral, e isto é quase matemático, porque é de facto a máquina de vapor que vem substituir a maior parte dos portos fluvial-marítimos. Onde hoje estão as estações ferroviárias, os apiadeiros, se forem fazer a carreira de Coimbra, da Figueira da Foz a Coimbra, hão de reparar na posição, a linha ferroviária vai à cota de segurança colocar-se, e portanto é ali onde estão as estações ferroviárias, os apiadeiros, que seriam os portos fluviais da Foz do Mondego e do Baixo Mondego até Coimbra. Portanto, é de facto, o rio é brutal, temos essa parte também trabalhada. O rio de facto serpenteia e nem sempre é linear, foi uma luta brutal. O Eudolfo Loureiro também é um dos grandes investigadores nessa condução do rio,
e foi um quebra-cabeças, como foi o assoreamento também no Porto da Figueira. Outra realidade muito importante e que também foi recentemente estudada e que de facto mostra bem a realidade portuária, o ritmo naval que a Figueira da Foz tinha, e não é o caso que a Figueira da Foz é o terceiro concelho com maior naufrágios do país, que já vou mostrar a seguir, pelos elementos já conseguidos em base de dados. E esta realidade é importantíssima. Mesmo as obras que vão arrancar agora para o desassoreamento identificaram uma grande embarcação, isto é um leme de uma embarcação que vai ter que ser trabalhado e vai ser tentar recuperar para se musealizar com o CNAST. Temos um protocolo com o Laboratório de Arqueologia Náutica e Subaquática, com a tutela, para que conseguimos ter estes materiais. E também os canhões que são identificados, e também aqui já a fotografia a dar-nos este elemento também do património para este trabalho. E de facto dizer que de facto o maior museu do mundo está no fundo do oceano. Isto foi o último elemento que se falou na Unesco e dá que pensar. E só para vos dizer que o maior naufrágio que tem num único dia cerca de 30 barcos britânicos a naufragar ao mesmo tempo, no mesmo evento, está no Cabo Mondego, está submerso no Cabo Mondego. Portanto, é uma linha de trabalho muito importante, muito séria e que pode capitalizar para uma corrente não só da arqueologia pura e dura, mas também para um foco do turismo, etc. Apesar do Atlântico ser muito difícil de trabalhar. Mas tem esta possibilidade porque, de facto, esse naufrágio é incrível e é falta de luz. Muito aquilo que o Carlos também falou da meteorologia, também os faróis eram muito escassos nesta altura. Era uma costa negra, é assim que se define, desde o mundo romano. Eram as fogueiras, eram os fachos que se colocavam nas zonas altas, que serviam para esta iluminação muito difícil. Aqui, dentro do Porto da Figueira da Foz, em 1791, a corveta Três Reis Magos, em direção a Nova Iorque, acaba por naufragar mesmo no Porto da Figueira da Foz. E o que é que acaba por ser? Isto é outra fonte que nos ajuda também no livro. Não só a fotografia, a cartografia, mas também a pintura, com este ex-voto magnífico que temos aqui, e que mostra que também estes acidentes marítimos que eram de facto brutais, e na Figueira da Foz foram bastante. Posso-vos dizer que já conseguimos identificar 128, a tutela tem 155, mas muitas vezes o que acontece é que eles têm a duplicação de processos. Portanto, às vezes estamos a falar do mesmo naufrágio. E, portanto, mostrar também o que é que eram dos produtos mais exportados, o vinho. Portanto, vêm aqui muitas pipas, muitas barricas a serem aqui a estarem a flutuar. Vou falar um bocadinho mais sobre isso. Mas para vos dizer que toda esta dimensão náutica e portuária está muito ligada também a esta questão que não pode ser esquecida dos naufrágios. Ligando já também aqui a fotografia, temos aqui este Trainera Sagres em 37 completamente a ser esmagada contra a Força da Catarina. Depois, também, toda a panóplia cartográfica a nível de obras também nos ajuda aqui, nesta questão, quando fizemos a intervenção da bateria do Força da Catarina, que hoje está oculta pelo campo de ténis, podemos verificar também outra questão. Estamos a ver ali uma pedra de granito. O granito é exótico na nossa zona, estamos numa zona sobretudo de calcários, e portanto o que é que este granito está aqui a fazer? Reintegrado nesta muralha. É as conhecidas pedras de lastro. O que é que servia a pedra de lastro? A pedra de lastro era, de facto, uma pedra que servia para equilibrar os navios com as suas cargas. Ora, se eles tivessem muita carga de um lado, colocava-se as pedras de lastro do outro. Se estivesse muito vazio, equilibrava. Portanto, o que é que acontece? Era um eixo portuário, de facto, para a embarcação, para comércio, e aqui o que acontece é que estas pedras de lastro são, de facto, colocadas fora e são reaproveitadas na muralha. Temos digamos que este universo por vários pontos da Figueira da Foz nestas fortificações militares. Depois, o outro subcapítulo, os melhoramentos portuários, o esforço do homem na longa diacronia, plantas, peças desenhadas e dados estatísticos. Aqui fizemos também uma grande reflexão
a tudo o que foi as obras portuárias. De facto, são densas, de grande luta. É de facto, quando falamos da reconquista cristã no nosso território, o Porto da Figueira da Foz sofreu também desta forma. É quase a mesma escala. Quando estamos a falar, porque nunca houve sucesso e ainda hoje estamos novamente com um problema em mãos, o assoreamento continua a ganhar e é sempre uma luta. E aqui a grande novidade foi esta planta topográfica que de facto muda o estudo da Figueira da Foz, porque ela é a primeira que tem uma densidade no urbanismo bem definida. A partir de hoje podemos estudar a Figueira da Foz com esta matriz, podemos saber que edifícios já existiam em 1795, podemos perceber, digamos que, como é que está a evolução da primeira linha de costa. Reparem naquela seta, o Fortim de Palheiros, para quem conhece a Figueira da Foz, se calhar já não se lembra onde é que está o Fortim de Palheiros. O Fortim de Palheiros está atrás dos grandes prédios, 2 linhas de avanço de prédios, e portanto façam isto, tentem fazer este jogo. Onde é que está o Fortim de Palheiros? E andarem à procura dele, ele está ali bem desenhado. Sabemos quem o mandou construir com esta cartografia, sabemos quem tudo isso. E de facto, a partir de agora, podemos ver que edifícios já existiam nesta altura para fazer a evolução do urbanismo, muitos estudos que temos em mãos. Portanto, esta cartografia é importante. Mas ela tinha aqui um propósito. O propósito era, de facto, construir o primeiro molho portuário, ou seja, a primeira estrutura mesmo edificada para um porto, que é este grande molho norte, um grande molho que acabou por nunca ser edificado nesta altura. Portanto, é aqui a grande novidade. Esta carta foi da Biblioteca Municipal do Porto. Aqui temos também depois o que começa a ser toda uma grande problemática à volta da edificação do cais. Sabemos que ainda no século XVIII já existiria um cais na Alfândega, mas é de facto em 1842 que ele é restabelecido, é de alguma forma melhorado, e é a partir do cais da Alfândega que se tem aquela memória de um porto, com as suas rampas, com a sua lingueta, portanto com aquela tripla de estrutura de ancoragem mais bem definida. Há aqui algumas peças também que temos no nosso museu, que serviu também para os melhoramentos portuários, e este projeto que foi também muito importante, ainda na Vila da Figueira. Aqui é digamos que um blueprint, uma planta que é identificada no nosso arquivo e é fantástica, de 1889. Esta é a tal do lote que Adolfo Loureiro também assina este estudo. Aí está aqui a zona da grua, a colocar blocos. Temos menções de X tempo a colocar 300 blocos, portanto temos esses elementos todos. E temos também mais, nós sabemos de onde é que vieram as pedras das pedreiras. Portanto, sabemos que da Pedreira de Santo António veio uma tipologia de pedra, da Pedreira de Barcos veio outra tipologia, das pedreiras de Verrido vinham outras. Portanto, temos também esse estudo, que é muito interessante. E todo este estudo que está aqui a ser feito neste trabalho é para o molho sul, que é de facto depois o molho que vai arrancar primeiro. Tivemos também um contributo do LNEC, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Aqui uma imagem dos ensaios reduzidos dos molhos exteriores para ver já a percepção da construção dos molhos para o fecho da barra e ver qual era, digamos, a pressão que eles aguentavam. Portanto, também aqui mais uma entidade que nos ajudou com imagens. E, de facto, também identificámos esta de 76, também muito interessante, porque já estava projetado o bypass. O pipeline já era trabalhado por os trabalhos de engenharia nesta altura, que está aqui bem identificado, a verde. Depois, o último momento, que, como os meus colegas já falaram, sobretudo da fotografia, o Porto através da lente. Aqui selecionei algumas imagens. Estas duas, de facto, com o professor Fernando Mendes, que também aqui agradeço publicamente pelo apoio que deu, sobretudo neste subcapítulo, mostrar estas duas que em conjunto são muito interessantes e mostram sobretudo este esforço do homem, porque tivemos grandes alterações climáticas e continuamos a ter. O ponto essencial para a observação das alterações climáticas tem que ser sempre feito a partir do ponto de Santa Eulalia. É uma triangulação que tem que ser feita. Depois já a costa atual, mas Santa Eulalia, há pouco não falei, mas tenho que referir.
que de facto, quando falamos de alterações climáticas, esse ponto tem que ser. É ele que há mais de 2000 anos estava completamente um mar interior. E hoje ele não está lá, estão os arrozais. Portanto, esse é um marcador muito importante para conectar. E aqui temos o esforço do homem para além das alterações climáticas. Vejam todo este afloramento rochoso que é destruído massivamente para conseguirmos ter uma primeira linha portuária em frente ao edificado da Figueira e, sobretudo, falar-vos aqui das rampas das casas cais. Ou seja, para além de uma estrutura portuária per si geral, a Figueira da Foz tinha sempre esta realidade das casas cais, porque, de facto, ou estariam perto dos grandes armazéns de distribuição de bens para serem exportados ou recebidos, tinha que ter estes complementos. Mas, de facto, este afloramento foi uma dor de cabeça. Temos até descrições em que eles destroem estes rochedos para aplicação de cal, outro para muralha, porque depois já vai ser construído aqui um grande muro, uma grande muralha portuária. E aqui esta imagem de 68, de cerca de 1868, que mostra já as rampas e a tripla junto à Casa do Cais, à Casa da Alfândega, portanto, que é de facto o primeiro elemento portuário de Charneira, que de facto é um elemento fundamental. Aqui já digamos que uma panorâmica brutal já das obras, sobretudo o Cais Novo, que vai dar um trabalho brutal. Vamos ver aqui uma fotografia a seguir em que o Adolfo Loureiro refere mesmo a dor de cabeça que tem. Eles, como o Carlos há pouco falou, Francisco Loureiro e Adolfo Loureiro, aqui nestas obras, e de facto mostrar-vos o mergulhador. Ali a bomba com o número 1, portanto, lá naquela posição mais ao centro, e o escafandrista ali com o número 2, com o escafandro aqui ao lado. E também vos dizer que, de facto, o Porto da Figueira era tão importante nesta altura, era uma das obras mais importantes que estava a acontecer em Portugal, que o Porto de Lisboa ficou à espera que todo este material saísse rapidamente para as obras de Lisboa. Enquanto estas operações estavam a decorrer, já estava a haver informações para que, quando é que eles podem chegar, quando é que eles vão, e nós temos essa informação também, temos todos esses manuscritos de registros para que seguissem para as obras portuárias de Lisboa. Aqui é de facto já o trabalho na construção do Molho Sul. Temos também a vagonete a levar aqui todos estes cubos de betão que teriam uma inclinação própria para decaimento. Portanto, há tudo aqui um trabalho importante neste trabalho, que eles referem mesmo, são colocados cerca de 351 blocos até 30 de junho de 1963. Portanto, entre 71 e 73 temos esta, digamos, importância a nível de trabalho. De referir que Adolfo Loureiro não foi, de facto, o primeiro engenheiro, houve vários. O primeiro, Francisco Pereira da Silva, teve também uma tremenda obra pela frente. Eles, de facto, depois os dois vão-se, digamos, dar um alto de como é que as coisas correram mal, como é que correram bem. Vão escrutinar os trabalhos a certa altura, uns a dizer que devias ter feito de uma maneira, outros a dizer de outra forma, mas, de facto, ambos tiveram sucessos e insucessos. E tudo o que foi feito acabou por ir por terra, porque realmente o assessoramento acaba... Eu lembro-me que nos anos 50, finais dos anos 50, estava para acontecer uma inauguração, veio uma grande tempestade e derruba quase o trabalho todo feito. Portanto, os sucessos e insucessos no Porto de Figueira da Foz é tremendo. Aqui eu acho que é a panorâmica que define melhor o que é a realidade portuária da Figueira da Foz em frente ao edificado da Figueira. Portanto, temos ali, de facto, as rampas de Varadouro, depois também a Lingueta, as embarcações de grande porte, as tradicionais, as pipas, já também a movimentação de grandes pedras e, de facto, vos dizer também isto, desde o mundo medieval, os bens mais transacionados era a madeira e a pedra, e muitas vezes esquecem-se da pedra até nas construções da parte civil da Inglaterra.
há grandes quantidades de pedra a sair para a Inglaterra para a construção daqueles palácios cascolados que a Grã-Bretanha tem, que saíram até das pedreiras do Baixo Mondego. Temos esses registros. E também, depois, estes assoreamentos acontecem também e muitas vezes é muito esquecido, o professor que é um volta e meia lembra, que foi a própria instalação depois da universidade que vai causar um grande dano no rio, porque é abatido uma quantidade de árvores nas margens em que o assoreamento vai agravar de uma forma brutal, e isso vai significar depois também que a navegação até Coimbra vai causar grandes danos. O que é que acontece? E há pouco não referi também a isto. Ainda no século XIX, para chegar a Coimbra, demorávamos 3 dias de barco. E conseguimos atingir 20 km/h nas descidas. E mandava-se foguetes a seguir. Porque, de facto, era uma realidade brutal. Conseguir atingir 20 km/h era incrível. Porque não havia outra hipótese. Era a velocidade incrível. Era o meio de transporte mais rápido. Agora imaginem, 3 dias no século XIX para chegar a Coimbra. De facto, dá que pensar porquê. Porque desde a Foz do Mondego até à zona do Baixo Mondego tínhamos realmente navegação. Muitas vezes as povoações tinham um bocadinho, podiam andar por terra, mas depois tínhamos que passar à sirga, com os carros de bois a puxar os leitos mais pequenos de água, passar para outra margem, voltar a apanhar o barco. Portanto, digamos que transportes terrestres, até há bem pouco tempo, como sabem, era quase impossível. E mesmo a A14, ela vai, quando tem aquele desastre, quando ela abate naquele sítio, que foi pela força da água. E exatamente por um sítio arqueológico romano que está ali perto. Portanto, é a força da água que impede, de facto, que as vias terrestres consigam-se, até aos nossos dias, depois terem este impacto positivo. Mas queria-vos deixar essa referência porque até há bem pouco tempo era, de facto, o barco o principal eixo para vir até Coimbra. Esta aqui, a ponte de serviço, é de facto dita por Adolfo Loureiro o elemento mais complexo de toda a obra do Porto da Figueira da Foz. Ele diz que isto foi uma dor de cabeça brutal, não só pelo como era caro ter aqui os mergulhadores, como há pouco referidos dos escafandros, etc. Temos escafandros que vêm de Inglaterra, são dos mais evoluídos que havia na altura, tínhamos os melhores equipamentos, mas que de facto trabalhar com as marés aqui. Construir esta paliçada que está aqui, ele fala mesmo em derrubo de várias cíclicas, que de facto são, cada vez que a maré aumentava e era com vagas mais fortes, esta ponte ruía. Portanto, deparar com este esforço do homem mais uma vez. E aqui na fotografia também, bem evidenciada, que até teve-se criar empresas de rebocadores. O porto estava a funcionar muito bem, mas de repente o assoreamento impede que os grandes navios entrem dentro da barra e, portanto, até empresas de rebocadores são criadas para retirar as grandes embarcações. Aqui esta dinâmica muito interessante, há pouco falava da sirga, muitas vezes aqui temos o apoio dos animais no transporte, na retirada dos bens, fotografias belíssimas de Carlos Relvas, também no Arquivo Fotográfico Municipal. Esta também há pouco falavam do americano, aqui podemos ver os negativos da antiga, que depois foi mudada, não é? Do antigo traçado, portanto os barracões também de apoio às obras, o rebocador também a tirar mais um navio ao fundo. Esta também já aqui com uma panorâmica também muito interessante da Tripla Portuária, aqui o Teatro Príncipe Dom Carlos, que já tinha ardido, que estava já para ser inteiramente demolido no ano seguinte, penso que é isso, que acho que é no ano seguinte. Depois também os trabalhos das dragas, que é um trabalho diário atualmente, e aqui já nos anos 30, aliás, nós conseguimos fazer um livro só para os anos 30. A nível da fotografia, é de facto o ano que tem mais registros, assim de uma forma muito, muito rápida. Esta fotografias aéreas, que mostra também a doca já fechada, com a tripla bem marcada ali ao meio, depois também fora ainda a continuação daquele eixo, daquela zona, os 2 hidroaviões na doca, portanto também mostra bem toda a morfologia urbana que a Figueira da Foz tem no seu núcleo antigo.
Depois, um bocadinho já uma anarquia portuária, entre aspas, que se começou a acontecer nos anos 40 na Praia da Sardinha, que a descarga é feita até perto das margens e que há a nível portuário há ali uma grande difusão de ritmos de navegação. E depois também falar-vos aqui do que foi uma obra muito importante, que foi de facto a inauguração dos molhos delimitadores da Barra, que de facto mostra bem em 66 a imponência desta obra para a sociedade portuguesa e para o governo português. Aqui a zona do Trapiche, na década de 70, onde hoje está atualmente o Porto Comercial, portanto também, reparem a confusão já, não é? Já a necessidade de regularizar também aqui a melhoria, porque de facto a dinâmica é grande. E depois nos anos 80, de facto temos também poucos registros para os anos 80, mas estes são muito importantes porque as rampas estão a ser empilhadas. E são muito importantes porque até se pensava agora para uma grande obra de estacionamento para a Figueira da Foz e que seria aqui nesta zona em frente ao mercado, e ainda bem que não avançou, porque depois íamos ter este registro para acompanhar e de facto pelo menos elas sabemos que estão ali, estão entulhadas, mas não estão destruídas. Portanto, aqui o aspecto dos anos 80. Depois aqui um desafio, acho que temos neste livro, conseguimos fazer aqui uma panóplia de registros importantes que se pode voltar a 85 para voltar a fazer uma exposição sobre toda a navegação e todo este enquadramento náutico do Porto da Figueira da Foz. Terminar com o Molho Sul, esta imagem atual. Obrigado.